homem relata sua jornada emocional após a traição da esposa. Conheceram-se há 10 anos, mas ele percebeu que sempre foi o sustentáculo emocional. Ela traiu após conhecer alguém na academia. Após confissão, terapia e esforços para superar, pareciam felizes. No entanto, novas ligações secretas ressurgiram ressentimentos. Ele iniciou um caso, buscou o divórcio e se sente livre. Pais e amigos pressionam para a reconciliação. Eu tive um caso de vingança depois que suspeitei que minha esposa estava tendo um segundo caso. Conheci minha então futura esposa há 10 anos e começamos a namorar logo depois. Tínhamos ambos cerca de 15 anos na época. Nosso relacionamento sempre foi ótimo, só tínhamos pequenas brigas e conflitos, nada muito sério. Olhando para trás, no entanto, agora percebo que sempre fui eu quem mais me esforçou e iniciou a maioria das coisas. Da comunicação, planejamento de encontros e intimidade e muito mais. Eu era o único a trazer os encontros e planejá-los, enviar mensagens a ela primeiro, entrar em contato e iniciar conversas. Nossa vida íntima não era ruim. Fazíamos íntima variando de várias vezes por semana a várias vezes por dia. Eu era quem sempre queria experimentar coisas novas e excêntricas. Ela era a mais reservada. Ela mesma gostava de me fazer um babão, mas nunca queria fazer isso sozinha. Eu sempre fui o que ganhava mais dinheiro e era financeiramente mais bem-sucedido. Ela sempre preferiu seguir seus hobbies, família e rapidamente caiu em uma rotina de dona de casa por vontade própria a ponto de eventualmente trabalhar apenas meio período. Isso não quer dizer que ela era uma interesseira. Longe disso. Acho que ela sempre sentiu que tinha se acomodado. Eu costumava ter acne bem ruim no passado. Fiz meu tratamento dentário tarde e não estava tão em forma quanto deveria. Ela nunca mostrou nenhum sinal disso. Então eu realmente não tinha ideia. Cerca de 5 anos depois do nosso relacionamento e 1 ano depois do nosso casamento, ela conheceu um cara na academia. Ela afirma que eles eram inicialmente apenas amigos. Malhamos juntos e gostávamos de conversar um com o outro. Conversávamos online e até saíamos para jantar e coisas assim. Eu fui mantido completamente no escuro sobre esse novo amigo e nunca suspeitei de nada. Poucos meses depois, ela foi para uma viagem de fim de semana com amigos. Uma viagem pela qual tive que pagar a parte dela. Saindo em uma sexta-feira, ela já estava de volta no sábado, me contando que teve um desentendimento com a amiga com quem fez a viagem. Ela ficou deprimida o dia inteiro, traída e começou a chorar várias vezes. Nesse ponto, eu estava mais preocupado com ela e não suspeitei de nada. Ela finalmente começou a chorar de verdade e confessou que tinha me traído. Levei um bom tempo para registrar o que ela tinha acabado de me dizer, que ela tinha feito e fiquei entorpecido pelos primeiros minutos. Quando saí do meu estupor, saí do quarto e passei mal várias vezes antes de desabar e chorar. Ela me disse que não queria que isso acontecesse. Foi um erro. Ela sentiu uma atração tão forte, uma conexão tão profunda e não conseguiu se conter. No entanto, depois que eles passaram a primeira noite juntos, quando ela acordou de manhã, ela percebeu o que tinha feito. E ele não se importava com ela, não a amava e estava apenas a usando e que ela também não amava ou se importava com ele e que tinha sido apenas uma paixão de curta duração. Para piorar a traição, ela admitiu que tinha feito com ele coisas como o babão que ela sempre se recusou a fazer comigo. Desde o dia em que nos conhecemos, eu amei. Sempre tive orgulho de que nosso relacionamento tinha resistido a tempestades onde outros tinham encalhado. E minha família amava e meus amigos gostavam dela. Sempre me disseram o quão sortudo eu era e me gabavam de ter uma namorada e depois esposa tão maravilhosa. Fiz o meu melhor para lhe dar meu carinho todo esse tempo, para surpreendê-la com presentes e deixá-la saber o quanto ela significava para mim. Eu faria tudo o que pudesse para sempre ter certeza de que ela viesse em primeiro lugar para mim, estivesse disposto a fazer babão porque ela gostava e apesar de ela não retribuir. O que se seguiu rapidamente foi raiva e desespero. Eu gritava com ela enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Perguntava por que ela fez isso, como ela pôde fazer isso comigo e se ela não me amava mais. Sua resposta foi que ela não sabia o porquê. Ela tinha sido fraca e estava presa no momento. Ela implorou por perdão e para que eu lhe desse outra chance. Ela me deu total transparência. Imediatamente saiu da academia, o que acabou sendo desnecessário, pois quando tentei confrontá-lo, descobri que ele também tinha desistido. Ela se abriu com meus pais e com a mãe dela. O pai dela tinha falecido há algum tempo e eu fiz o melhor que pude para seguir em frente. Marcamos terapia de casal logo depois e entramos em terapia individual. Eu ocasionalmente tinha acessos de raiva, nunca física, mas verbalmente, chamando-a de nomes e coisas piores. Na maioria das vezes ela aceitava isso de bom grado, apenas algumas vezes ela respondia da mesma forma, dizendo-me ela me aceitaria por tudo que eu valesse e nenhuma outra mulher jamais me amaria. Tanto meus pais quanto os dela tentaram o melhor para me manter nesse relacionamento. Naquela época, eu tolamente pensei que pelo menos meus pais teriam o melhor interesse no meu coração. Eles
Eles me disseram que erros acontecem, poderíamos superar isso e crescer como um casal e pessoas. E ela me amava apesar de tudo. Levei meses para superar isso, para a raiva e a repulsa diminuírem. Eu nunca amei do mesmo jeito que antes, mas comecei a amar essa nova ela, ou pelo menos eu achava que amava. Ela estava disposta a fazer tudo o que podia para nos ajudar a curar e fazer dar certo. Depois de suas explosões, ela assinou um acordo pós-nupcial a meu favor, anunciando a quase todo o apoio da minha parte. Ela iniciou muito mais e nossa vida íntima realmente melhorou. Eu não estava disposto a fazer babão nela depois disso. A ideia em si me enojou completamente. Nós fomos os primeiros um do outro em praticamente tudo. Então ela foi e fez intimidade desprotegida com o amante. Ela nunca reclamou, apesar do quanto ela amava isso antes. Ela também estava disposta a fazer muito mais coisas comigo agora. Ela disse mais tarde que eu perguntei se eu era tão nojento para ela ou por que ela estava disposta a fazer essas coisas com ele. Ela não estava comigo. Machucou profundamente e ela queria compensar isso. Por alguns anos, fomos genuinamente felizes. Comecei a ir à academia regularmente. Outros problemas que eu costumava ter, como acne, desapareceram sozinhos. Com o passar do tempo, parei de checá-la e parei de suspeitar de algo ruim da parte dela. Ela não sai mais muito sozinha e, se sai, geralmente é só com amigos em comum. Tudo estava ótimo ou assim eu pensava até cerca de meio ano atrás. Depois da reestruturação no trabalho, conheci uma colega de trabalho. Nós nos demos bem imediatamente. Tínhamos interesses mútuos e nos dávamos muito bem. Nós trocávamos mensagens, ficávamos até mais tarde no trabalho para podermos conversar e mais. Nesse ponto, eu não tinha nenhuma intenção real de levar isso a algum lugar impróprio. Não sei porquê, mas o relacionamento que eu estava compartilhando com essa colega de trabalho trouxe muito ressentimento antigo, desconfiança e raiva de volta à tona. Tentei muito perdoar e esquecer, mas no fundo nunca superei. Se eu conseguia me controlar, se eu conseguia impedir isso piorasse, ela não conseguiria. O fato de ela aparentemente nunca ter sofrido nenhuma consequência por seu comportamento, de todos que a conheciam a perdoarem tão facilmente ajudou a alimentar meu ressentimento. Comecei a checar ela de novo. Olhei os registros de chamadas e mensagens e vejam só, encontrei exatamente o que eu achava que encontraria naquele momento. Uma série de ligações com um cara que eu considerava um dos meus amigos mais próximos até esse ponto na última semana enquanto eu estava no trabalho. No começo eu estava completamente lívido e tinha quase pensado em expulsá-la de casa imediatamente, então eu simplesmente fiquei frio. Descobri que não me importava mais. Encontrar isso de uma só vez acabou qualquer amor ou apego persistente que eu ainda tinha por ela. No dia seguinte, encontrei-me com um colega de trabalho e embarquei no meu próprio caso. Foi catártico, ajudou-me a livrar-me de um peso na minha mente e saúde emocional que eu nunca soube que tinha. Senti-me melhor e mais livre do que me senti em anos. Também, pouco depois, entrei em contato com um advogado de divórcio. Eu simplesmente queria sair neste momento. Eu ficava cada vez mais fora, não me incomodava em dar muitas desculpas e evitava minha esposa o máximo que podia. Não havia como ela não perceber isso e posso dizer genuinamente que não me importei. Levou uma semana inteira para ela criar coragem para finalmente se aproximar de mim e me perguntar o que estava acontecendo. Eu confessei naquele momento. Eu disse a ela que sabia sobre as ligações. Eu disse a ela que sabia que ela não tinha me contado sobre ela estar em contato com ele pelas minhas costas. Eu disse a ela que sabia que ela estava tendo um caso novamente ou se preparando para um. Então eu contei a ela sobre meu próprio caso, todos os detalhes gráficos. Por mais horrível que pareça, ver a mesma mágoa e esmagá-la do jeito que ela uma vez me esmagou foi libertador. Ela começou a lamentar e chorar. Ela passou mal na sala de estar. Primeiro ela gritou, depois se desculpou. Ela alegou que não era bem assim, que ela não teve um caso com ele, e eles estavam planejando uma festa surpresa para o meu próximo aniversário. Então ela fez algo que eu não esperava, especialmente depois que eu disse a ela que queria o divórcio e que tinha um caso meu. Ela implorou para que eu ficasse com ela, para tentar fazer isso dar certo. Disse que me amava mais do que qualquer um. Eu simplesmente fui embora naquele momento e fui para um motel. Cortei completamente todo o contato com ela e me recuso a reconhecer sua existência. Foi assim há 2 semanas, já que a mãe dela está morando a quase 500 quilômetros de distância. Ela é agora de todas as pessoas que estão hospedadas com meus pais. Outras pessoas, amigos em comum, familiares e até meus pais têm me bombardeado com mensagens, desde implorar para que eu a contate, até me ameaçar e insultar, desde me dizer que ela tá tentando ir de Vasco e Malcolm e quer fazer isso funcionar não importa o que aconteça, até exigir que eu implore por perdão por minhas transgressões. Os únicos com quem conversei pessoalmente foram meus pais, por quem perdi todo e qualquer respeito. Descobri que minha própria mãe teve pelo menos 3 casos, e meu pai a perdoou por todos eles, o que pode ter sido uma das razões pelas quais minha mãe ficou do lado dela há tanto tempo. No entanto, eles estão bravos comigo por fazer isso com ela, por não agir como um homem deve agir, por fugir das minhas responsabilidades e machucar minha esposa dessa forma. Minha mãe me disse que vai cuidar dela para mim até eu cair em si, como se eu querer ela de volta fosse de alguma forma um dado adquirido e se ela é um pequeno animal peludo, outros têm que cuidar. Eles e outros também apoiaram suas alegações sobre o motivo pelo qual ela contatou outras pessoas em segredo, incluindo o antigo amigo. Tenho dificuldade em acreditar em qualquer um deles. Cada reação deles a ela e ao meu caso são como noite e dia. Do lado positivo, descobri que ela estava errada sobre ninguém mais me querer. Desde então, vi a outra mulher várias
várias vezes e tive 2 encontros casuais. Aparentemente, não sou feio. Afinal, ela e outros alegam que ela não estava tendo um caso. Todos, incluindo meus próprios pais, me disseram que eu tinha que perdoá-la e tentar fazer de novo. Agora estão me rotulando como uma pessoa horrível e esperam que eu volte com ela e me reconcilie. Meus pais realmente a acolheram, aparentemente para mantê-la segura até que eu recobrasse meus sentidos. Eu realmente não quero e não me sinto mal sobre isso. Se alguma coisa, parece que estamos finalmente nos acertando. Só tome cuidado, não acabe como eu. Não fique bêbado e use proteção. Minha esposa teve casos emocionais com caras na internet há mais de uma década. Fiquei bêbado e fiz intimidade com uma garota em outro país depois de uma noite pesada no bar. A garota era uma ótima amiga e ela me fez sentir bem comigo mesmo. Então decidi continuar nosso relacionamento. Ela engravidou. Decidi viver uma vida dupla até que meus filhos com minha esposa crescessem. A garota acabou tendo 2 filhos comigo. Contei para minha esposa. Digamos que minha situação familiar está longe de ser normal. Se você não ama mais sua esposa, deixe enquanto vocês 2 ainda são jovens. Faça isso antes que os filhos entrem em cena. É quando as coisas ficam bem complicadas. Acho que você lidou bem com isso. Pode ter sido melhor se divorciar da esposa infiel na primeira tentativa, mas vocês 2 ficaram melhores tendo o caso de vingança. Você foi capaz de recuperar sua autoestima e reverter a emasculação que o primeiro caso dela infligiu. Ela está melhor porque finalmente aprendeu empatia tendo suas entranhas emocionais arrancadas por alguém em quem ela confiava. Qualquer um que queira se reconciliar com uma esposa infiel deve nivelar o campo de jogo, na minha opinião. E não é fofo como os traidores fazem tudo com o namorado que eles se recusam a fazer com o marido em casa. Parabéns ao OP.